O Salmo 148 é um salmo que não se conhece o autor. Ele é um salmo que a tradição atribui ao rei Davi. A tradição significa que os antigos passaram a informação de geração em geração, dizendo que foi Davi que escreveu esse salmo. Mas não se sabe quem foi que escreveu esse salmo. Não existe uma confirmação de que ele foi redigido pelo rei Davi. Agora, o Salmo no 148, ele é um convite universal para adoração a Deus. Ele é um salmo escrito numa visão cósmica a respeito das estrelas. Ele fala que tanto as coisas criadas no campo cósmico universal, como o céu, a lua, as estrelas, adoram a Deus. E ele fala que os anjos que estão lá no céu devem adorar a Deus. A primeira parte desse salmo faz um convite de louvor a Deus. Depois, ele apresenta uma segunda parte, onde ele convida a terra e as suas criaturas. Ele convida a terra, ele convida o fogo, a saraiva, e ele convida os rios, as árvores, os cedros, e depois ele convida também as criaturas. No caso, os animais, os reis, os jovens, os velhos, as moças, as crianças. Então ele convida a terra, no caso, o fogo, a saraiva, a neve, o nevoeiro, os ventos, os montes, os rios, as árvores, os cedros, para que louvem a Deus, e também as criaturas que estão na terra, os animais e todos, para louvarem a Deus. O tema principal desse salmo, portanto, é louvor a Deus, porque só Ele é exaltado. A última parte, esse salmo se divide em três partes. A primeira parte vai do versículo 1 ao 6, que é um convite para louvar a Deus na visão cósmica. Louvai ao Senhor desde os céus. Louvai-o nas alturas. Louvai-o, do versículo 2, louvai-o todos os seus anjos. Louvai-o todos os seus exércitos. Versículo 3, louvai-o sol e lua. Louvai-o todas as estrelas luzentes. Verso 4, louvai-o céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. 5, que louvem o nome do Senhor, pois mandou, e logo foram criados. E o verso 6, e os confirmou para sempre, e lhes deu uma lei que não ultrapassarão. Então a primeira parte fala para louvar ao Senhor desde os céus, tanto os anjos que estão lá nos céus, onde é a morada de Deus com os seus exércitos, tanto quanto o sol, a lua, as estrelas, os céus dos céus, as águas que estão nos céus, louvem o nome do Senhor. Por quê? Porque foi Ele que mandou que essas coisas todas fossem criadas. E Deus colocou uma lei para todas essas coisas que foram criadas, que não ultrapassarão. O que significa o versículo 6? O sol, ele nasce num determinado horário e ele se põe num determinado horário. Todos os dias o sol segue a sua lei, a sua ordem que Deus deu para o sol, para a terra, para a lua, para as estrelas, para os céus, o momento em que ocorre o derramamento das águas que estão nos céus como forma de chuvas, tudo foi determinado por Deus, segundo as leis de Deus. Os homens estudam o cosmo,
estudam os céus, as estrelas, descobrem sobre os cometas, sobre as épocas que eles aparecem, sobre as suas periodicidades, mas quem criou todas as leis, como a ausência da gravidade na Lua e tantas outras regras, a escuridão do universo que faz as estrelas reluzirem e brilharem na vista dos que estão na terra, tudo isso foi criado por Deus. Foi Ele que mandou pela palavra, lá no livro de Gênesis. Ele disse que haja luz e houve luz. E ele foi dizendo que haja a separação, haja o firmamento e a separação entre as águas, acima do firmamento e as que estão abaixo do firmamento. Que haja mares. Foi ele que criou todas as coisas e decretou a criação da lua, das estrelas. Então, tudo foi criado por Deus. Então, existe aqui na primeira parte um convite para que tudo que foi criado no cosmos louve a Deus. A segunda parte, versículo 7 até o versículo 12, ele convida a terra e as criaturas da terra para louvarem a Deus. Então ele diz no versículo 7: Louvai ao Senhor desde a terra, vós, baleias e todos os abismos. Verso 8: Fogo e saraiva, neve e vapores, e vento tempestuoso que executa sua palavra. Veja que ele fala que o vento tempestuoso, quando ele vai causando as tempestades, isso vem pela palavra do Senhor. Quando o fogo e a saraiva caíram lá em Sodoma e Gomorra e queimaram aquelas cidades, o fogo e a saraiva desceram executando a palavra do Senhor. Versículo 9: Montes e todos os outeiros. Os outeiros são as colinas, as montanhas menores. Árvores frutíferas e todos os cedros. Veja que nessa primeira parte, com exceção das baleias, ele fala a respeito dos elementos da terra: fogo, saraiva, vento, vapores, montes, colinas, árvores e os cedros. A terra, louve ao Senhor. Aí a partir do 10, o 11 e o 12, veja o 10, as feras e todos os gados. Tem uma outra versão que fala assim, no lugar de feras, os animais selvagens. Os animais selvagens e todos os gados, todos os bois, répteis e aves voadoras. Versículo 11: Os reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra. Versículo 12: Rapazes e donzelas, velhos e crianças, ou seja, jovens e moças, velhos e crianças, todos devem louvar a Deus. E a última parte, a terceira parte, é a conclusão. Versículos 13 e 14. Que louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado. A sua glória está sobre a terra e o céu. Versículo 14. Ele também exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado. Louvai ao Senhor. Então a conclusão é: louvem somente ao Senhor. Só Ele é exaltado, só o nome dele é exaltado. E a glória dele está sobre a terra, sobre todas as coisas criadas, e sobre os céus e todas as coisas que são criadas no cosmos, na visão cósmica. Ele exalta também, ele é exaltado, ele domina sobre os céus dos céus, sobre o cosmos, sobre a terra e sobre todas as criaturas da terra, e por isso todos devem louvar a ele, e Deus louva também o seu povo, os que são os seus santos, ou seja, os que são separados, os que são filhos de Israel, aqueles que são chegados a ele. Ele abençoa o seu povo. O Salmo 148, portanto,
tem 3 partes e, como nós vimos aqui na leitura, ele é um salmo que tem como tema principal o louvor universal a Deus. Existe o convite para que todos os elementos do cosmos, o céu, a lua, as estrelas e os anjos que estão nos céus dos céus, honrem e louvem a Deus. E existe um segundo convite, do versículo 7 ao 12, para que tudo que foi criado na terra e todas as criaturas louvem ao Senhor. E por último, os versículos 13 e 14, a conclusão é que todas as coisas criadas no mundo, no cosmos, e que foram criadas na terra, e as criaturas devem louvar a Deus porque só o nome dele é exaltado. Esse Salmo 148, ele faz parte dos Salmos de Aleluia. O que são os Salmos de Aleluia? São os últimos 5 salmos da Bíblia. O Salmo 146, 147, este que é o 148, o 149 e o 150 são chamados Salmos de Aleluia, porque eles são os 5 últimos salmos e todos eles são salmos que dizem no princípio, logo no começo, louvai ao Senhor. E aleluia significa louvai ao Senhor. Tanto que o título desses salmos no texto massorético, que é o texto original da Bíblia, é Aleluia. Este Salmo 148, o título no texto massorético é Aleluia, louvai ao Senhor. Na versão Almeida, revista e atualizada, o título desse salmo é Louvor a Deus por toda a sua criação. E na NVI, que é a nova versão internacional, o título desse salmo é A Criação Louva a Deus. É que a NVI é uma tradução mais moderna. Então ela procura trazer a ideia do salmo. E a ideia do Salmo 148, na visão dos que traduziram para a NVI, é que a criação louva a Deus. Agora, na versão Almeida, revista e atualizada, é louvor a Deus por toda a sua criação. Então, toda a criação louva a Deus. Já o texto massorético, que é o texto original, não dá essa indicação da criação louvando a Deus. Ele é simples. Ele só diz assim: Aleluia, louvai ao Senhor. As traduções para o português, tanto a Almeida, Revista Atualizada, como a NVI, indicam louvor a Deus por toda a sua criação, a versão ARA, Almeida, Revista Atualizada, e a criação louva a Deus, para a NVI. Agora, este salmo, ele não é o único salmo que trata a respeito do convite para o louvor universal a Deus. Este salmo deve ser lembrado juntamente com o Salmo 47, que fala a respeito do louvor universal a Deus. Veja aqui o Salmo 47. Aplaudi com as mãos, todos os povos, cantai a Deus com voz de triunfo. Verso 2, porque o Senhor Altíssimo é tremendo e Rei grande sobre toda a terra. Verso 3, ele nos submeterá os povos e porá as nações debaixo dos nossos pés. 4, escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. 5, Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som da trombeta. 6, cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores. Verso 7, pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência. 8, Deus reina sobre as nações, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. 9, os príncipes dos povos se congregam para serem o povo do Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus.
ele está muito elevado. Nós vemos que esse Salmo 47 é um salmo que começa dizendo: aplaudi com as mãos, todos os povos, cantai a Deus com voz de triunfo. E todo o Salmo 47, que foi escrito pelos filhos de Coré, esse salmo foi escrito pelos filhos de Coré, mostra que eles fizeram esse salmo para convidar todos os povos e toda a terra a louvar a Deus. Todos são chamados a apresentar um cântico, um louvor universal, um louvor todo para Deus. Outro salmo que também trata a respeito de louvor universal é o Salmo 66. Aqui, no Salmo 66, nós vemos o versículo 1. Louvai a Deus com brados de júbilo, todas as terras. Verso 2. Cantai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Verso 3. Dizei a Deus, quão terrível és tu nas tuas obras. Pela grandeza do teu poder se submeterão a ti os teus inimigos. 4. Toda a terra te adorará e te cantará louvores e cantará o teu nome. Agora vamos para o verso 5. Vinde e vede as obras de Deus. É terrível nos seus feitos para com os filhos dos homens. 6. Converteu o mar em terra seca, passaram o rio a pé. Ali nos alegramos nele. 7. Ele domina eternamente pelo seu poder. Os seus olhos estão sobre as nações. Não se exaltem os rebeldes. 8. Bendizei povos ao nosso Deus e fazei ouvir a voz do seu louvor. 9. Ao que sustenta com vida a nossa alma e não consente que resvalem os nossos pés. Depois, nós vamos aqui para o versículo 16. Vinde e ouvi, todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que ele tem feito à minha alma. Então aqui nesse Salmo 66, nós temos uma grande parte do versículo 1 até o versículo 9, depois o versículo 16, trazendo um convite para que todos os povos louvem a Deus. Em seguida, vindo para o Salmo 67, nós vemos aqui nos versículos 3 até o 7, um trecho que convida ao louvor universal. Veja aqui o Salmo 67, versículo 3. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos. Louvem-te os povos todos. 4. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. 5. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos. Louvem-te os povos todos. 6. Então a terra dará o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. 7. Deus nos abençoará e todas as extremidades da terra o temerão. Quando ele fala todas as extremidades da terra o temerão, o respeitarão, ele está dizendo que todos devem louvar a Deus. E ele já começa no versículo 3 dizendo: Louvem-te a ti, ó Deus, os povos. O versículo 4, alegrem-se e regozijem-se as nações. Versículo 5, louvem-te a ti, ó Deus, os povos. Então nós vemos aqui no versículo 7, todas as extremidades da terra o louvarão. O Salmo 67, portanto, também tem um trecho que fala a respeito de louvor universal. O Salmo 67 é um salmo que pede
pela misericórdia de Deus, para que Deus tenha misericórdia sobre o povo de Israel. Mas, enquanto ele pede misericórdia para que Deus alcance o povo de Israel, ele pede também, veja o versículo 2. Vamos ler o 1 e o 2. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. 2. Para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Então ele pede que Deus abençoe a nação de Israel, para que exista um louvor universal, para que todos os povos louvem a Deus. Depois, o Salmo 68 também tem os versículos 32 e 33, falando sobre o louvor universal. 32. Reinos da terra, cantai a Deus, cantai louvores ao Senhor. 33. A aquele que vai montado sobre os céus dos céus, desde a antiguidade, eis que envia a sua voz e dá um brado veemente. Então, esses versículos 32 e 33 trazem um convite para que todos os reinos da terra louvem a Deus. Depois, nós ainda temos o Salmo 96, que também apresenta essa proposta de louvor universal. Aqui, no Salmo 96, nós vemos, versículo 1, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Verso 2, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia. 3, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. 4. Porque grande é o Senhor, e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses. O Salmo 96, ele apresenta um convite para que todos os moradores da terra louvem ao Senhor, porque só Ele é Deus. E a ideia do Salmo 96 é que Ele é Deus acima de todos os outros deuses. Veja que ele fala, porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. 6. Glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Portanto, versículo 7, se ele é que está acima de todos os deuses e ele tem a glória e a majestade, a força e a formosura, então, versículo 7, dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força. 8. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. 9. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Tremei diante dele todos os moradores da terra. 10. Dizei entre as nações, o Senhor reina. O mundo também se firmará para que se não abale. Ele julgará os povos com retidão. Versículo 11. Alegrem-se os céus e regozije-se a terra. Brame o mar e a sua plenitude. 12. Alegre-se o campo com tudo o que há nele. Então se regozijarão todas as árvores do bosque. 13. Ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. O Salmo 96, como nós vemos aqui, convida a louvar ao Senhor, porque ele vai julgar toda a terra. Ele é que criou tudo e ele virá para julgar a terra. E por fim, nós temos o Salmo 113, que também fala para louvar ao Senhor. Esse Salmo 13 também é um salmo que o título é Aleluia, que significa louvai ao Senhor. Veja que esse Salmo 113 ele também começa com louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor. Louvai servos do Senhor. Louvai o nome do Senhor. Versículo 2. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre.
3. Desde o nascimento do sol até ao ocaso, ou seja, até o pôr do sol, seja louvado o nome do Senhor. 4. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Versículo 5. Quem é como o Senhor nosso Deus que habita nas alturas? 6. Que se curva para ver o que está nos céus e na terra. Versículo 7. Que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado. 8. Para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. 9. Que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Nós vemos que o Salmo 113 também apresenta um convite para que todos os povos, todos louvem ao Senhor, e ele também fala a respeito do sol, que o sol, desde que ele nasce até o seu pôr, ele louva ao Senhor. Que todas as nações, devem louvar ao Senhor, porque quem é igual a nosso Deus? Que se curva e vê os céus e a terra, e que toca na terra, nas situações que ocorrem na vida da terra. Ele levanta os pequenos, levanta os necessitados, para que se sentem com os príncipes, e ajuda as mulheres que estéreis, fazendo com que elas tenham filhos. Então aqui o Salmo 113 traz também a ideia de que todos devem louvar ao Senhor, porque ele criou os céus, ele criou a terra, e ele também cuida, o Salmo 113 traz um detalhe, ele também cuida das situações de sofrimento, dos problemas que as pessoas enfrentam na vida. O que é pobre, o que é necessitado, a mulher que é estéril, ele cuida dos vulneráveis. Esse é o ponto do Salmo 113. E depois desses salmos que nós mencionamos, o 47, o 66, o 67, o 68, o 96 e o 113, nós temos o Salmo 148, que é o salmo que nós meditamos hoje, que fala a respeito do louvor a Deus. O convite é o louvor universal. O louvor universal pelos céus dos céus, pelos anjos e pelos elementos do cosmos. Depois, a terra e as suas criaturas, porque só Deus é Deus, como disse o Salmo 148. Aqui na tela, retomando o Salmo 148, nós vimos que esse Salmo 148 ele é chamado de um salmo de aleluia, porque os salmos de aleluia começam com louvai ao Senhor. E são os 5 últimos salmos da Bíblia. Veja, voltando aqui para o Salmo 146. O Salmo 146 é o primeiro dos últimos que começa assim. Veja o versículo 1. Louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. Aí você vai para o Salmo 147. Ele também começa com o versículo 1 assim. Louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus. Salmo 148 que nós lemos hoje começa com louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. Salmo 149, versículo 1, louvai ao Senhor. Salmo 150, o último salmo da Bíblia, versículo 1, louvai ao Senhor. Por isso que esses salmos, do 146 até o 148, até o 150, 146, 147, 148, 149 e 150, são chamados de salmos de aleluia, porque eles são salmos que louvam a Deus. Eles começam louvando a Deus. Só que cada um deles dá uma ênfase, dá um destaque, dá uma razão específica para louvar a Deus. No caso do Salmo 146, ocorre o destaque de que Deus é aquele que criou os céus e a terra e que os príncipes não devem ser pessoas em quem nós depositamos a nossa confiança, porque eles são mortais, eles morrem. Veja o versículo 3 do Salmo 146. Não confieis em príncipes, nem em filhos de homens, em quem não há salvação. Verso 4. Sai-lhes o espírito, e eles tornam para a sua terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Então o Salmo 146, ele é um salmo de aleluia.
de louvarmos a Deus, porque só Deus criou todas as coisas. E ele fala aqui: louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver, porque eu não vou confiar em príncipes. O Salmo 146 dá uma ênfase de que não devemos confiar em homens, porque eles morrem. Nem que eles sejam reis e príncipes, porque mesmo que eles tenham algum tipo de força na terra, eles vão morrer. Agora, devemos louvar a Deus, porque Ele é eterno, porque Ele não morre, porque foi Ele que criou todas as coisas. No Salmo 147, a ênfase, o destaque é: devemos louvar a Deus, porque é Ele que edifica Jerusalém. O contexto do Salmo 147 é: o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia e eles ficaram durante 70 anos como escravos. E o Senhor, depois de 70 anos, levantou Neemias para reconstruir as muralhas de Jerusalém, levantou Esdras para restituir a lei, para ensinar o povo novamente a lei de Deus, e levantou os profetas Ageu e Zacarias para que eles incentivassem o povo a reconstruir o templo de Salomão, que foi destruído quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, para que eles voltassem a adorar a Deus. Então, o Salmo 147, o destaque é: louvai a Deus, porque Ele cuida de Jerusalém. Ele nos trouxe de volta para a nossa terra. O Salmo 147 fala de restauração. E o Salmo 148 que nós lemos hoje, ele já é um salmo que também é de aleluia. Também louvamos a Deus. Mas o Salmo 148 traz uma visão do cosmos. Os céus, os anjos, as estrelas, a lua, todas as coisas que foram criadas que estão acima no cosmos, e também a terra, o fogo, o nevoeiro, o vento, a tempestade, os rios, os montes, e também as criaturas, os jovens, as donzelas, os velhos, as crianças, todas as pessoas, e também os animais selvagens, todos devem louvar ao Senhor. Por quê? Porque o nome dele está acima de todo nome, porque ele criou todas as coisas. Então, esse Salmo 148 é um salmo de aleluia. Veja o versículo 13. Louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado. A sua glória está sobre a terra e o céu. Então, o Salmo 148 ele traz uma ênfase de louvar a Deus em razão do nome dele estar acima de todo nome, porque foi ele que criou todas as coisas. Amanhã nós vamos ler o Salmo 149 e depois de amanhã nós vamos ler o Salmo 150 e aí nós vamos concluir quais são as ênfases que esses dois últimos salmos apresentam para louvar a Deus. O que importa aqui é dizer que esses 5 últimos salmos são chamados de salmos de aleluia. Então, o Salmo 148 tem como tema principal o convite ao louvor universal a Deus em razão do seu nome e da sua glória, que é sobre todo nome, e porque foi ele que criou o cosmos, todos os elementos do universo, e também foi ele que criou a terra e também todas as criaturas, e portanto o cosmos deve louvar a Deus, a terra deve louvar a Deus, e todos os seres criados devem louvar a Deus, porque só o nome dele está acima de todo nome. Ditas essas palavras, vamos para as considerações gerais a respeito dos Salmos. O livro de Salmos, no texto original, se chama Tehillim, que se escreve T-E-H-I-L-I-M. Tehillim significa louvores. O livro de Salmos foi composto ao longo de vários anos, e ele não foi composto de uma única vez. Ele foi composto em 5 fases. Na primeira fase, reuniram os Salmos 1 ao 41, que são todos os salmos que foram escritos por Davi, e formaram o livro 1 dos Salmos. Depois, eles reuniram o Salmo 42 ao 72 e formaram o livro 2. O livro 2 reúne salmos dos filhos de Coré,
o 42 ao 49. Depois o Salmo 50 foi escrito por Asaf e os Salmos 52, 51 até o 72 foram escritos pelo rei Davi, com duas observações. Os Salmos 66, 67 e 71 não tem a certeza que foi Davi que escreveu, mas a forma como o texto foi escrito faz a tradição dizer que foi Davi que escreveu esses 3 salmos. E o Salmo 72, existem alguns estudiosos que dizem que foi escrito por Salomão, mas o último versículo do Salmo 72 diz assim: findam-se aqui os salmos de Davi. Então, há pessoas que dizem, esse último versículo do Salmo 72 confirma que foi Davi que escreveu ele. Então, se afirma que Davi escreveu o Salmo 51 a 72. Depois, o povo reuniu os Salmos 73 até o 89. Eles reuniram os Salmos 73 ao 82, que foram escritos por Asaf e por seus descendentes. Asaf era um levita que foi consagrado para a adoração do templo na época do rei Davi, e os seus descendentes, depois da sua morte, compuseram alguns salmos, na época do cativeiro da Babilônia, como o Salmo 74. E o povo reuniu os Salmos 73 a 82, que foram escritos por Asaf e seus descendentes, e encontraram o Salmo 83, que é de autoria desconhecida. Depois pegaram os Salmos 84, 85 e 87, que foram escritos pelos filhos de Coré. O Salmo 86 foi escrito por Davi. O Salmo 88 foi escrito por Emã e o 89 foi escrito por Etã. O Emã e o Etã eram levitas cujos nomes podem ser encontrados no livro de 1 Crônicas, no capítulo 6. No capítulo 6 de 1 Crônicas existe uma relação da lista de várias gerações de levitas, e lá você encontra o nome de Emã e Etã, e foram eles que escreveram o Salmo 88 e 89, e formaram o livro 3. Depois, reuniram o Salmo 90 até o Salmo 106, e formaram o livro 4. O livro 4 dos Salmos tem o Salmo 90, que foi escrito por Moisés. Depois o Salmo 91, que é o salmo muito famoso, que fala sobre a segurança do Altíssimo, que tem uma dúvida se foi Moisés que escreveu ou se foi Davi. Depois tem o Salmo 95, que tem um texto de Hebreus, capítulo 4, versículo 7, que indica que foi Davi que escreveu o Salmo 95. E o Salmo 103, no texto original, no texto massorético, tem a confirmação no título, que o Salmo 103 foi escrito por Davi. Tirando esses salmos, o 90, o 95, o 100 e o 103, que tem os autores, todos os outros salmos do livro 4 são de autores anônimos. Todos eles são salmos que não se sabe quem escreveu. E todos eles, na grande maioria, tirando o Salmo 90, que fala sobre a brevidade da vida, o Salmo 94, que fala a respeito da vingança, que a vingança só pertence a Deus, e o Salmo 102, que fala a respeito de uma aflição, de uma angústia. Todos os outros salmos do livro 4 são salmos de louvor ao Senhor, que falam assim: o Senhor reina, o Senhor que tem todo o poder, o Senhor é que governa. E por último, nós temos o livro 5. Eles encontraram os últimos salmos espalhados de vários autores desconhecidos, como esses 5 salmos de Aleluia, que são os salmos 146 ao 150, não se sabe quem foi que escreveu esses salmos, e tantos outros, e alguns salmos de Davi, como o Salmo 122, o Salmo 124, o Salmo 109, e formaram o livro 5, que vai do Salmo 107 até o Salmo 150. E o livro 5 tem algumas características. Primeiro, tem vários autores desconhecidos e alguns salmos de Davi. Segunda característica, nos livros 5 você encontra o Halel egípcio, que são os salmos de aleluia,
por Deus ter livrado o povo do Egito. Então são os Salmos 113, 114, 113 ao 118. Esses 6 salmos, 113, 114, 115, 116, 117 e 118, são 6 salmos que o povo de Israel, quando sobe para Jerusalém para participar da festa da Páscoa, que acontece todos os anos, eles peregrinam cantando esses salmos, os 113 ao 118. E esses salmos são chamados de salmos de aleluia egípcio. Halel se escreve H-A-L-L-E-L. E Halel é a abreviação de aleluia, porque aleluia se escreve H-A-L-L-E-L-U-Y-A. É aleluia. Então Halel é uma abreviação de aleluia, só que é Halel egípcio, ou seja, louvamos a Deus porque o Senhor nos arrancou do Egito. Então, quando chega a época da comemoração da festa da Páscoa, eles cantam o Salmo 113 ao 118. Depois, segunda informação do livro 5. No livro 5 você tem o menor salmo da Bíblia, o meio da Bíblia e o maior salmo. Salmo 117 é o menor salmo, só tem 2 versículos. Salmo 118 é o meio da Bíblia. E o Salmo 119 é o maior salmo da Bíblia. Tem 176 versículos. A terceira informação do livro 5. No livro 5, você tem um outro grupo de salmos, que são chamados de Cântico dos Degraus. O Salmo 120 até o Salmo 134. Esses 15 salmos são 15 salmos que são chamados de Cântico dos Degraus, porque Jerusalém fica numa região montanhosa. Então o povo tem que subir de Israel, de todas as partes, na época das festas anuais, para louvarem a Deus em Jerusalém. Então eles sobem, por isso o Cântico dos Degraus, para Jerusalém em 3 festas: na Páscoa, na festa do Pentecostes e na festa dos Tabernáculos. Essas 3 festas, a Páscoa, o Pentecostes e os Tabernáculos, comemoram que o povo de Israel foi libertado da escravidão do Egito e eles receberam a Páscoa. A Páscoa significa passagem. Eles passaram da escravidão para a libertação. Quando deu 50 dias, Pentecostes, no 50º dia, no dia 50, que eles estavam no deserto, Deus deu as tábuas da lei para Moisés. O povo recebeu os mandamentos do Senhor, a direção de Deus. E, durante todo o tempo em que eles estavam na peregrinação, de 40 anos até chegarem na terra de Canaã, que foi a terra prometida por Deus para eles tomarem posse dessas terras, eles tiveram a proteção de Deus e eles viviam em cabanas, em tendas. Por isso existe a festa dos tabernáculos, que também é conhecida como a festa das cabanas. Essa festa é para que o povo lembre todos os anos que o Senhor os guardou durante a peregrinação. Então, quando o povo vai para comemorar a Páscoa, o Pentecostes e a festa dos tabernáculos, o povo vai cantando o Salmo 120 até o Salmo 134, que são chamados cânticos dos degraus. Também são conhecidos como cânticos de peregrinação, porque se refere à peregrinação deles no deserto e se refere à peregrinação que o povo realiza anualmente para irem para Jerusalém, para se reunirem e adorarem ao Senhor. E depois, a última informação, o Salmo 146 até o Salmo 150 formam os salmos de aleluia. São salmos de louvores a Deus, cada um deles dá destaque para um aspecto de louvor a Deus, como nós já comentamos aqui sobre o 146, o 147 e o 148, e amanhã nós vamos começar a comentar a ênfase que o Salmo 149 dá, e depois de amanhã a ênfase que o Salmo 150 dá para se louvar a Deus. Essas são as considerações sobre o Salmo 148 e também as considerações gerais sobre o Salmo 148. Faltou dizer que os salmos não são só louvores.
Esses últimos salmos são de aleluia, mas os salmos têm vários temas. O livro de Salmos é um livro que mostra várias pessoas se relacionando com Deus. Davi, existem salmos de lamentação. Davi, no Salmo 13, orou ao Senhor dizendo: Até quando o Senhor se esquecerá de nós? Existem salmos que são salmos de guerra, em que Davi fala, por exemplo, no Salmo 27, ainda que eu esteja no meio de um exército, eu não temerei mal algum. Existem salmos de provisão. O Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus é aquele que me dá provisão para tudo. Existem salmos de abatimento. Salmo 42, os filhos de Coré escreveram: Por que está abatido a minha alma? Espere em Deus, pois eu ainda louvarei. E existem os salmos que são louvores. O livro 4, que vai do Salmo 90 até o Salmo 106, a maioria dos salmos, tirando o 94 que fala da vingança, o 102 que fala sobre o aflito, o 90 que fala sobre a brevidade da vida e o 91 que fala sobre a proteção do Altíssimo, todos os outros salmos, o 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105 e 106, todos eles são salmos que falam de louvores ao Senhor. Então o livro 4 é um livro praticamente todo ele louva ao Senhor. O livro 5, nós temos muitos salmos de louvor ao Senhor. Mas nós temos, por exemplo, o Salmo 121, que é um salmo que fala: Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? É um momento em que a pessoa está pedindo por socorro. O Salmo 125, os que confiam no Senhor são como o monte Sião que não se abala, mas permanece para sempre. É uma palavra de ânimo. O Salmo 115, que fala sobre não adorar outros deuses. Então, o livro de Salmos reflete muitos aspectos de adoração a Deus. Existem salmos de lamentação, existem salmos de abatimento, existem salmos de louvor, existem salmos que revelam a grandeza de Deus, existem salmos de instrução, os salmos 15 e o 24. Quem morará no céu? Aquele que não difama com a sua língua, que cumpre aquilo que prometeu com a sua boca, mesmo que seja com o dano próprio, porque honra a sua palavra. Esses aí morarão no céu. São salmos instrutórios, ensinam coisas para servir a Deus. E existem os salmos imprecatórios, que foram muitas vezes escritos por Davi. São aqueles salmos que pedem a destruição dos inimigos. O Salmo 109 é o principal salmo imprecatório, que Davi escreve assim: que o Senhor coloque outro inimigo acima do meu inimigo, que a sua esposa seja viúva, que os seus filhos fiquem órfãos e que Satanás fique à sua direita. Só que os salmos imprecatórios são manifestações de sinceridade, desabafo diante de Deus, em que o ser humano revela com sinceridade o que tem dentro do seu coração. Nós não podemos fazer essas orações imprecatórias desejando o mal do nosso inimigo, porque a Bíblia deve ser lida na sua unidade. E quando você lê a Bíblia como um livro único, o Salmo 94 fala: A vingança pertence só ao Senhor. Jesus ensinou em Mateus 5,44: Amai os vossos inimigos. Jesus ensinou a oração do Pai Nosso: perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E quando Jesus estava morrendo, ele disse: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem, mostrando na sua própria atitude que ele perdoou aqueles que o feriam. Então, as orações imprecatórias, que são os salmos que revelam essas palavras de destruição dos inimigos, mostram para nós que nós podemos ser sinceros a Deus. Podemos dizer: Deus, eu desejo que o meu inimigo morra, que ele não consiga prosperar, que ocorra todo mal com ele. É esse o desejo que está no meu coração agora. Você pode ser sincero com Deus e dizer a Deus: me dá força e graça para que eu consiga cumprir a tua palavra, porque é difícil. E essas são as considerações sobre os salmos em
perspectiva geral. Hoje é dia 27 de dezembro. Quem está acompanhando aqui no canal sabe que nós começamos a meditar no livro de Salmos no dia 1º de agosto, com o propósito de ler todos os 150 salmos, estudando um por um. Então nós aqui chegamos, todos os salmos nós estamos fazendo essas considerações gerais para que em cada salmo, seja cada salmo estudado, meditado e lido, seja um convite para despertar a curiosidade, para que você leia todos os salmos. E hoje é dia 27 de dezembro e quem acompanha o canal sabe que todos os meses nós fazemos a leitura de Provérbios. Provérbios é um livro que foi escrito para derramar sabedoria sobre nós. Ele tem 31 capítulos e por isso ele pode ser lido uma vez por mês. Nos meses que tem 30 dias, você lê o capítulo 30 e o 31 no dia 30. No mês de fevereiro, você pode ler os capítulos 28 a 31 no dia 28. Nos anos bissextos, que tem dia 29, você pode ler os capítulos 29 ao 31 no dia 29. E se você lê Provérbios todos os meses e aplica o texto, procura colocar em prática o que está escrito ali, durante 24 meses, durante 2 anos seguidos, você começa a ter decisões mais sábias. E se você faz isso insistindo por 5 anos, você prospera em todas as áreas da sua vida, no espiritual, no emocional e também no seu físico. Por isso, a meditação de Provérbios é muito boa. Ela traz decisões inteligentes e prosperidade para aqueles que seguem assim. Então eu vou deixar aqui, hoje é dia 27, é dia de ler Provérbios 27. Vou deixar aqui no canto esquerdo um botão com um vídeo para a meditação em Provérbios 27. Provérbios 27 traz muitos conselhos, muitas recomendações para a vida. E do lado direito eu vou deixar um botão para que você que não está inscrito se inscreva no canal, para que você seja notificado todas as vezes que forem postados novos vídeos. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre, a graça e paz de Cristo. Amém.